A nos leva para o que há de mais profundo na natureza humana. Seus personagens vivem as nossas paixões e emoções. As histórias dos mitos contam verdades eternas, seus princípios continuam presentes em nossa vida. Para o psicólogo Carl Gustav Jung, os mitos são a projeção do inconsciente coletivo. Por isso, suas narrativas tratam de temas e histórias que se repetem em qualquer época e lugar. Jung deu a estes temas o nome de arquétipos. Os analistas junguianos Carlos Bainton e Maria Helena Guerra desvendam o mundo simbólico da mitologia. O programa tem a participação da psicóloga Liliana Waba, da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Esse conceito de arquétipo de Jung, ele é muito abrangente e ele apresenta imagens da psique que são percebidas assim com um significado específico. Nós temos, por exemplo, o arquétipo do herói, com as suas imagens de grandes realizações, feitos, desafios, aventuras, tragédias, sofrimento, é um arquétipo. Temos o arquétipo da criança sagrada, que ela é aquela criança que nasce já predestinada na cultura, tem características especialíssimas ao nascer que nós vamos ver presente em todos os heróis. Temos o arquétipo da bruxa, da mãe terrível, o arquétipo do bufão, o arquétipo do salvador, do Messias e muitos outros arquétipos. E baseado nisso, eles têm como centro as imagens. E essas imagens arquetípicas, então, são a essência dos mitos. Então, os mitos vão nos trazer essas histórias como guias, porque eles são essas verdades universais. Então, eles trazem, a partir da soma da experiência da humanidade, da história, da construção da cultura, o funcionamento, vamos dizer, um funcionamento padrão, um funcionamento básico. Então, se a gente seguir pelo caminho, por exemplo, que um herói está seguindo, possivelmente nós teremos o mesmo desfecho que esse herói. Então, isso nos ajuda tanto a saber por onde a gente deve ir, como por onde a gente não deve ir, né? Então é um tipo de guia e alerta muitas vezes, ou pode ser um mito incentivador, que nos momentos mais difíceis a gente veja que não, é possível sair disso, é possível atravessar a noite escura, é possível, né, vencer o dragão, enfim. Todos nós, por sermos humanos, temos modos de entender emocionalmente este mundo. E os arquétipos dão um modo comum, assim como todos nós temos um vínculo com o materno. Então, Jung denominou o arquétipo da grande mãe. Todos nós compreendemos o que significa sermos filhos de alguém e, potencialmente, podermos gerar alguém. Isso faz parte da nossa espécie. Então, se cria isso que é comum à humanidade, seja no século II, seja no século XXI, ter esse arquétipo. Então se denomina um arquétipo que está sendo ativado, que está sendo potencializado. São os grandes temas da humanidade: nascimento, transformação, morte, mudanças, casamento, adolescência, descobertas. Tudo isso faz parte disso que nos fundamenta como seres humanos, são os arquétipos. Seriam motivos, temas comuns que são o nosso fundamento da psique. Zeus e Hera são um homem e uma mulher, ao mesmo tempo, muito mais que um homem e uma mulher. Zeus e Hera são princípios que se associam como um casal dentro da representação do mito. Mas, quando nós os apresentarmos hoje aqui, nós queremos que vocês sintam o princípio que eles representam e que vão interagir.
neles e em vocês, em todos nós. Eles estão presentes na nossa psique, nos nossos sonhos, nossos atos, nossas esperanças, eles estão entre nós. E, sobretudo, a gente tem em mente que, como princípios, Zeus não é o homem nem a mulher. Ele está presente como princípio nos dois. E mesma coisa era, quer dizer, era um princípio que vai estar presente no homem, na mulher e na cultura. Zeus também. Então, isso às vezes é difícil, porque nós estamos tão habituados a associar a mulher com o feminino, com o matriarcal, que fica difícil às vezes perceber na figura de um homem conteúdos presentes na mulher, né? Mas é assim que a gente vai abordar esse casal. O arquétipo é um tema básico, fundamental. De certa forma, nós podemos denominá-lo um princípio. É uma questão de nomenclatura. O que é importante ter em mente é que nós temos temas universalmente válidos. No entanto, esse tema universalmente válido, esse arquétipo ou esse princípio, ele vai se caracterizar em determinada vivência. Hoje em dia, os casais e os casamentos sabemos que sofreram mudanças devido à época, separações, segundos casamentos, terceiros casamentos, famílias, como um colega, um membro da nossa sociedade fala, famílias reconstituídas. No entanto, um tema universal do casal, da necessidade do encontro, de como que isso vai se dar, com todas as suas variações históricas, ele continua. Mas a maneira que isso vai se dar em cada momento muda de acordo com a minha época, com a minha vivência, com as mudanças sociais e históricas. Aqui no começo vocês veem esta do século VII, escultura em madeira, rudimentar, mas já é a tendência artística do ser humano de representar a imaginação, a riqueza psíquica através da arte. Isto vai se aprimorando na cultura e nós vemos a Grécia florescendo e passando da madeira para o mármore. E já então, esta última, 200 anos depois, já no século V, nós vamos ver o esplendor da escultura grega e essa representatividade maravilhosa da imagem, que vai acompanhar e vai transbordar da Grécia depois para o Renascimento, para a Europa, para o mundo. E isso é a riqueza da mitologia, a representação da imaginação da psique, do ser humano, através dos seus arquétipos, trazendo para a humanidade, para a civilização, aquilo que existe dentro de nós, porque o arquétipo está em nós, está no sistema nervoso. Ele é projetado nas religiões, com todos esses valores, e aí a consciência é orientada pelas imagens que são cultuadas na religião. E por isso ela é universal. Ela é feita em todas as culturas. E por isso as religiões são diferentes, mas a vivência do sagrado, do arquétipo, é uma só, o denominador comum de todas as religiões. Um sábio hindu já disse: os deuses foram considerados pela humanidade, pelos sábios, e enumerados como muitos. Mas, no fundo, eles são um só. As versões dos mitos são muito diferentes, porque muitos deles foram colhidos em épocas pré-históricas, onde não havia história escrita, e a transmissão dos mitos era feita verbalmente. Por isso, há versões muito diferentes. Nós vamos apresentar algumas, mas não quer dizer que sejam as únicas. Vocês podem ler outros livros, né, outras versões, mas elas serão sempre complementares, né?
que os símbolos se apresentam de várias maneiras e eles se conjugam, até mesmo na sua versão histórica, mitológica, né? Nós vemos nessa vivência de Zeus como princípio unificador, nós temos uma convergência monoteísta da religiosidade grega. Ao mesmo tempo, na fertilização dos casamentos dos filhos dos outros deuses, uma convergência politeísta. Então, dentro do que nós chamamos o self cultural, que é o todo cultural, em todas as religiões, nós temos, de alguma maneira, representações politeístas e monoteístas. Muitas vezes, enfatizando o lado politeísta, outras vezes, enfatizando o monoteísmo. Mas sempre é a pluralidade na unidade da psique que nós vamos encontrar nesse arquétipo central da psique. E aqui nós vemos, então, Zeus, por um lado, um Zeus socializador, que está organizando a família, a futura família patriarcal. De outro lado, um Zeus fertilizador, que está promovendo a cultura e o desenvolvimento de todos. E a própria palavra Zeus significa Deus. Então ele era, de fato, esse princípio central, né? E que é visível a partir de tudo isso, né? Carlos falou dessa fertilização, dessa multiplicidade e ao mesmo tempo reunida na unidade, né? E ele tinha também a característica, ainda a partir do nome dele, aquele que ilumina. Né? Ele é muito associado ao raio, ao trovão, à luz, mas ele é o princípio ativo, quer dizer, ele é a dinâmica. E aí nós temos a Hera, né, junto com ele, que o ponto central do culto à Hera é o casamento. Mas o casamento visto dentro de uma perspectiva muito particular, porque nós estamos hoje habituados a pensar no casamento e quase já a desvalorizá-lo, não é? Uma mulher que viva para o casamento hoje é um pouco até fora de moda. E a gente pensa, às vezes, por uma tradição cultural, não é? De milhares de anos, da mulher submetida e subjugada e sem poder desenvolver sua capacidade criativa, produtiva e tudo, ela ficou mesmo muito oprimida. Mas o culto à Hera era um culto ao vínculo com o outro. Então ela não é uma deusa como as irmãs Deméter, Oéstia, né? Ela, apesar de ser uma deusa do casamento, ela não é a deusa da família, não é uma deusa mãe como Deméter, né? Ela não é a deusa voltada à colheita, à fertilidade do solo, basicamente. Ela é esta deusa que enfoca, sobretudo, a relação conjugal. Então, embora ela tenha tido filhos, e aí é também um desses casos em que existem várias versões, mas é considerado por muitos autores que os filhos de Hera, exceto Ares, foram filhos gerados por partenogênese, quer dizer, vindos dela mesma. Então, Hefesto, Hebe, são filhos que ela teve, mas que não são o centro da vida dela. A gente vai ver que o centro é a busca de relação, no caso com Zeus, que era o marido. Aqui é preciso a gente concentrar muito, porque esse aspecto do casamento, ele está sepultado, mas tem um monte de preconceitos, como a Marilena chamou a atenção, às vezes até a pessoa que está casada e só viveu aquilo hoje, com os direitos humanos e a independência da mulher, é comum a separação. Hoje, nos Estados Unidos, a pessoa se casa, dentro de 2 anos, 50% dos casados estarão separados.
as estatísticas, que os direitos humanos querem a autoafirmação. A pessoa se sente cerceada, a primeira coisa que pensa é em se separar. Então, a vivência que era atrás, essa vivência da conjugalidade, da concentração no outro, como cônjuge, como homem e mulher, vejam, estamos tratando da polaridade básica da nossa espécie, que é a polaridade homem e mulher, adultos. Então, esta dedicação é um valor de uma importância, de um significado na cultura extraordinário. Não se trata só de paixão, se trata de dedicação, de consideração do outro, de percepção do outro, de alteridade. E isto representa de uma maneira assim profunda, mas também terrível, que nós vamos ver, que daí surge o grande conflito entre Zeus e Hera, porque Zeus, como fertilizador, ele atende ao casamento, mas também ele atende à fertilização de todas as outras forças da natureza que ele precisa levar adiante. E desses dois grandes princípios, então, que vão entrar em choque, nós vamos ver tragédias terríveis que vão estar em toda a mitologia da Grécia, a partir dos Olímpicos. Paixões, invejas, ciúmes, vinganças, malefícios tremendos, destruições, realmente sentimentos humanos muito profundos e muito terríveis a partir desse grande conflito, e que quando nós vemos durante a vida, isso é extraordinariamente importante e presente, porque está em jogo a autorrealização, que o Jung chama de individuação, e ao mesmo tempo o casamento, a relação com o outro, a consideração do outro, a alteridade. Como é difícil conjugar essas duas forças na vida. E aí a mitologia está aqui, aberta para vocês verem essa dificuldade e verem esta imensa tragédia que é essa busca e esse sofrimento. Só um exemplo. Tiresias, o grande vidente da Grécia. Ele é chamado porque um dia Zeus e Hera resolvem dizer, bom, como somos nós na relação erótica? Estamos aí os dois juntos. E como somos? Como homem e mulher. Temos prazer, é certo, mas quem tem mais prazer? Ou menos? Ou será que é igual? Vamos chamar Tiresias, que é aquele que já viveu como serpente, homem, e já viveu como serpente mulher. Então Tiresias é o grande sábio. Vamos chamá-lo, que ele vai nos dizer. E Tiresias respondeu aos deuses do Olimpo: a cada vez que Zeus tem prazer, Hera tem 9 vezes mais. Isso encerrou uma longa briga de marido e mulher. Hera dizia que o homem tinha mais prazer. Zeus dizia que era a mulher. E o sábio Tiresias deu razão a Zeus. Hera não gostou do que ouviu. Em vez de ficar feliz por ter mais prazer, ficou furiosa por perder a discussão. Por isso Hera lançou uma maldição sobre Tiresias. A partir de então, ele nunca mais voltaria a enxergar. Zeus respeitou a maldição de Hera. Respeitou porque nós vimos que é um princípio que entra em conflito, mas que se mantém, se respeita. E ele diz, não verás fora, verás dentro, terás a vidência. E Tiresias, daí em diante, passa a ser o grande profeta da Manteia, da vidência na Grécia. Mas vocês veem então o nível de conflito e como isso vai repercutir nas relações de todos os deuses do Olimpo e todos os acontecimentos da mitologia grega. Essa busca de individuação da Hera, que ela também não chamava assim, não é? Mas esse desejo do vínculo, da relação com o outro, fazia com que ela fosse chamada de Hera Teleia, que era a que fica completa.
Então Zeus era o teleios, que era aquele que leva à completude. Então é exatamente isso que a gente vê hoje, não é? Na nossa modernidade, já a briga e a dificuldade em poder ser completo, estar inteiro, buscar realização, o sentido mais profundo da vida, a essência da pessoa, estando junto com o outro, né? Então é isso que ela busca. E quando ela não consegue, aí sim, ou quando ela vê Zeus nesse movimento de fertilização, que ela então fica enciumadíssima, e aí ela é capaz de vinganças terríveis, ela apronta, ela faz coisas assim do arco da velha, porque ela quer manter isto, né, através dele. Então o filho que eles têm é justamente Ares, né? Um filho que representa o deus da guerra, belicoso, que inclusive não era muito bem visto pelos pais, nem pelos outros deuses, mas que é, por outro lado, aquilo que esse casal precisava elaborar, né? Era a agressividade, o poder de luta, né? A discórdia, a disputa. E aí, o que faz a imaginação da mitologia grega? Casa Ares. Com quem? Afrodite, deusa do amor. Vejam vocês, que antítese, que polaridade, mostrando como essa agressividade enorme gerada pelo conflito. O conflito gera energia. Esse conflito de Zeus e Hera gera uma energia imensa. E esse conflito gerado entre eles é mostrado nessa antítese do amor e da agressividade, que surge no ciúme de Hera. E esse ciúme é tão forte, tão terrível, capaz de tanta destruição, que quem percebe Hera como personagem e até identifica com a pessoa, a mulher, acredita tratar-se de um caso de ciúme patológico, gravíssimo, até psicótico, né? Paranoia. Mas é preciso perceber de onde ele vem, de onde vem essa energia criativa enorme, dessa fissão de forças energéticas. É entre a dedicação ao outro e a necessidade do outro se afirmar por si próprio. Então daí vem essa luta entre individuação, afirmação, autorrealização e relacionamento, e fidelidade. E mais do que fidelidade, dedicação ao outro. O casal Zeus e Hera traz à cena um conflito primordial dos relacionamentos. O conflito entre a paixão e o ciúme, entre a agressividade e o amor. Um sentimento nobre que pode também destruir. O que a gente vê, então, em virtude desse ciúme enorme da Hera, é que o Zeus criava muitos artifícios para conseguir conquistar, então, outras deusas ou outras humanas. E dentre esses artifícios, ele então se personificava, né? Ele transformava, por exemplo, no marido da mulher que ele queria conquistar, e aí ela não sabia que não era o marido. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Alquimene, que depois vai ser mãe do Héracles. E depois, em alguns outros momentos, ele se transforma em animais. Ele vira forças da natureza, ele vira nuvem, ele vira chuva, cisne, touro. Então tem inúmeras manifestações dos Zeus para driblar e ao mesmo tempo para mostrar a força, né, dele, a capacidade de encarnação, de materialização desse princípio espiritual, né, chegando das maneiras mais diferentes, né? E aí nós vemos uma parte importantíssima da mitologia,
que é quando o arquétipo vai se humanizar e surge na mitologia grega, em todas as mitologias, o arquétipo do herói. É ele que vai ser o transmissor, o intermediador entre o potencial energético dos arquétipos e a realização na consciência, nos atos, na vida diária da humanidade. O mito do herói nos traz a compreensão de como nós podemos exercer e também sofrer transformações. O mito do herói traz o humano perante o universo. O herói, a minha consciência se debatendo com os grandes temas universais, a minha interação com esse universo e como que eu posso potencializar e trazer os melhores recursos de mim mesmo para fazer frente àquilo que ali está. Então, acredito que o mito do herói continua importante, nós temos que descobrir o nosso herói, saber como fazê-lo, responder e que necessidades estão ocorrendo. E, às vezes, até compreender que é muito heróico ser anti-herói. Anti-herói no sentido do que se espera. Se eu falei da ganância, do poder, do ódio, aquela pessoa que se recusa num determinado momento a ir para a guerra, pegando qualquer guerra, hoje em dia tem tantas ocorrendo, pode ser realmente o herói. E aí nós vimos então que essa função fertilizadora de Zeus vai trazer a vivência do herói, vai formar um herói com muitas mães e muitas mulheres, para a fúria de Hera, que atacará esses heróis e perseguirá essas mães. Nós temos, obrigatoriamente, que falando em mitologia grega, falando na imagem do herói, falando na relação de Hera e Zeus, temos que falar em Heracles, o herói principal, central da mitologia grega. A força descomunal de Heracles, seus feitos heróicos, ilustram de maneira absolutamente exuberante e profunda, e profusa, e terrível e trágica o mito do herói. A vingança de Hera é tão grande, a raiva, o ciúme, essa luta de princípios é de tal forma que ela passa a perseguir Heracles desde o nascimento. Envia imediatamente para o seu berço 2 serpentes, que representam as forças arcaicas da psique e da mitologia, as serpentes, os dragões. Envia logo 2 serpentes ali, o que a criança faz? Aí destrói-se imediatamente, mostrando uma força descomunal, algo que assustou sua família e surpreendeu a todos. Agora, também nós encontramos o relato de Zeus ter se transformado no marido de Alquimene. Então ele assume a forma de anfitrião e dessa maneira gera o Heracles, que então não se chamava Heracles, ele se chamava Alceu, porque o pai do anfitrião era o Alcides. Às vezes ele é conhecido como Alcides também, mas ele era chamado Alceu, e esse início do nome, do Alc, da Alquimene, do Alceu, do Alcides, o Alc significa valor. Então já estava no nome dele o valor do herói. E consta que num momento, porque Heracles ele era muito impulsivo, ele tinha uma força enorme e às vezes ele não sabia como direcionar essa força. Então, quando ele via, ele matou uma vez um rapaz que estava servindo um vinho, uma bebida para ele, assim, meio sem querer, matou o rapaz. Quando ele não gostava de uma coisa, ele ia em cima. Então, muitas vezes até imbuído pela força que dava a ele, a força do ódio, da possessão, né? Ele chegou num acesso desses a matar a esposa dele e 3 filhos. E quando ele recupera a memória e vê que ele está com a mão ensanguentada e os seres queridos mortos, ele fica desesperado, porque isso era uma outra característica dele. Ele matava, ele feria, mas depois ele sentia muita culpa.
Então ele não aguenta a culpa que ele sente e é aí que ele vai ao oráculo de Delfos e vai buscar uma forma de penitência que sempre tendo Hera por trás vai desencadear, né? Então a famosa sequência dos 12 trabalhos de Hércules. E parece que é neste momento que então o nome dele, já prenunciando o futuro, passa a ser Héracles. Porque Héracles é aquele que é glorificado por Hera. Porque ela o glorificará ao final da vida, quando ele vai para o Olimpo. Vejam vocês, então, como o herói representa essa tensão entre o potencial arquetípico da criatividade avassaladora de Héracles e, ao mesmo tempo, a humanidade, a dificuldade que temos em receber esse potencial criativo para realizar nossa vida. É fácil se apaixonar, mas depois, como viver essa paixão? É fácil odiar e declarar uma guerra, como depois sobreviver a ela? Então essas paixões humanas que surgem na mitologia são forças arquetípicas enormes, que depois têm que ser humanizadas e adequadas no nosso dia a dia. Esse é o drama de Héracles, que ele mostra exatamente isso, que ele transborda com energia criativa e quando ele se humaniza, ele vê o que ele fez e se arrepende e vê que ele é portador de forças muito maiores do que ele pode controlar. E aí essa tragédia dele. Mas que, mostrando a relação entre Zeus e Hera e se realizando aos poucos, Hera que o perseguiu pelo ciúme, e em função de quem ele resolveu e atuou todas essas enormes façanhas heróicas, ele como que a vai comovendo e se recompondo com Zeus nessa realização. Então ele representa ao mesmo tempo a tensão, a tragédia e a possibilidade de reconciliação, que vai culminar em sua grande peripécia heróica, na sua apoteose, vai culminar no Olimpo, com o casamento, então, da Hebe, que era uma filha da Hera, por partenogênese, quer dizer, era filha apenas dela, e que ela dá em casamento ao Héracles. Então, nessa hora, há essa conjunção, essa união, né, daquele que era o filho herói dos Zeus com a filha dela. Quer dizer, e a partir daí, então, é como se houvesse essa prospecção desse casal conjugado já com uma integração maior. A mitologia grega foi retomada no Renascimento e como ela enriqueceu o Renascimento, que estava muito mais vindo da tradição judaico-cristã, com sua característica monoteísta, que passou depois a Santíssima Trindade, começou a ter os santos e os profetas que aumentavam um pouco o monoteísmo, mas que faltava para a expressão artística da cultura um potencial imagético maior. O Renascimento trouxe de volta a imaginação da Grécia Antiga. O homem renascentista da arte e da ciência encontrou nos ideais da antiguidade uma forma de se expressar. Dos ideais gregos vinha também o lema do humanismo da Renascença: o homem como medida de todas as coisas. Nas pinturas, as paixões e as tragédias das narrativas mitológicas. O mito renasce com força e inunda a nossa civilização. O símbolo é um produto natural da psique. Ele acontece. E ele nos movimenta em termos de a gente compreender como está nosso mundo interior. É importante, da mesma forma que temos uma conexão com o mundo externo, ter uma conexão com o mundo interno, que são os significados que estão dentro da nossa sentimento, imaginação, sensações, pensamentos internos. Nós estamos constantemente, através da psique e dos símbolos, compreendendo e fazendo um caldeirão
desse mundo que está dentro de nós e que nos atinge. O símbolo traz isso para nós, nos mostra como que está esse movimento da psique. Isso é natural, mas se é necessário que nos debrucemos com a nossa consciência para apanhar aquilo que é natural. A cultura grega era tão rica. Nós estamos falando de imagens, de ocorrências, lendas, tradições aqui de 3.000 anos atrás. Ela era tão rica, tão equilibrada, tão exuberante, que até mesmo a homossexualidade foi um direito, um reconhecimento dos direitos civis adquirido recentemente na cultura moderna, com tantos anos de ciência, para finalmente descobrir que a homossexualidade pode ser normal, que é o terceiro sexo. Essa vivência existe na Grécia em profusão. E aqui nós temos, então, Zeus como princípio fertilizador, apaixonado por Ganimedes. E essa paixão homoerótica de Zeus expressa a vivência da homossexualidade na Grécia como um fenômeno normal e até corriqueiro. Outra imagem de Zeus também que fascinou muitos artistas foi Zeus como cisne. A gente trouxe aqui mais uma imagem que traz uma passagem bastante interessante, também que existem várias versões, mas numa delas Hera estava dormindo e o deus Hermes carrega o pequeno Héracles e coloca para mamar no peito da Hera, que acorda assustada e faz um gesto e afasta o bebê, mas ele já tinha tomado seu leite, por isso, em algum momento, ele vai virar imortal. E, junto com esse leite que cai nessa hora, é formada a Via Láctea. Para que vocês sempre que olhem para o céu e vejam a Via Láctea, vocês se lembrem de Héracles, de todo o seu drama com Hera e dela com Zeus, mas que afinal estão todos no firmamento compondo o selfie, para que nós possamos nos orientarmos pela mitologia grega e enriquecemos as nossas vidas e as nossas personalidades. Nós vivemos os mitos no momento atual. O que se perdeu é o significado, a ritualização, o encantamento, aquilo que nos comove, que nos emociona, para nós realmente nos apropriarmos dos mitos que são significativos da nossa vida. O ser humano tem uma possibilidade de criar e de vivenciar os seus mitos a cada momento, que tem um profundo significado de eu me conectar com aquilo que é importante para mim, nos diversos momentos da minha vida. Quando nasce uma criança, quando eu estou numa festa, quando tem uma celebração importante, quando é o Dia da Pátria, que seja. E, em vez disso, tem um mito da aceleração, do poder, da rapidez, da imposição, que acaba, não conscientemente, me movendo para coisas que são extremamente negativas para mim. Então, de fato, reviver os mitos que são significativos e eu tentar compreendê-los através do sentimento, da poesia, da filosofia, da imaginação, seria um antídoto contra essa loucura, entre aspas, claro, loucura coletiva da ganância, do poder, do atropelamento e do ódio. Em que medida a Hera, ela poderia ser considerada um arquétipo da mulher na Grécia Antiga real? Em que medida esse vínculo que ela
que ela busca construir, não é, na verdade, a mulher que controla, a mulher que depende, na verdade, do vínculo. Assim como a mulher, na Grécia Antiga, dependia, restrita ao espaço privado, que era o espaço mais desvalorizado naquela sociedade. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito dessa, o que seria a sexualidade feminina ou homossexualidade feminina dentro desses arquétipos. Quando você fala, então, no espaço social da mulher, na Grécia, nós vamos encontrar um patriarcal muito forte, nós vamos encontrar uma sociedade escravagista e com opressão da mulher em muitas situações. Só que em outras vivências maravilhosas, como as vivências dionisíacas de espiritualização da mulher, feitas em casa de mulheres que eram verdadeiras sábias e que patrocinavam o desenvolvimento do espírito feminino em função de Dionísio. Acho que mais do que a gente pensar em homem e mulher, a gente tem que retomar o princípio. E o que houve, não é, quando nós falamos da emoção ficar de lado, é que através do tempo a nossa cultura ocidental fez uma divisão muito clara, muito bem estabelecida, daquilo que é do homem e o que é da mulher. Então a emoção ficou para a mulher, a razão ficou para o homem. E nisso a gente tem vantagens e desvantagens, né? Acho que mais desvantagens. Se a gente pensar do ponto de vista da completude, sem dúvida que a gente tem desvantagem, porque a gente tem um meio, né? Um vira metade, o outro vira outra metade. Também no nosso Héracles, nós estamos falando, nós temos que ver de depois de realizados aqueles trabalhos fantásticos, incríveis, que são os 12 trabalhos, um outro trabalho final da vida dele é servir Ônfale, servir a mulher, a rainha Ônfale. Lá vai ele para a corte da rainha, se vestindo com saiotezinho, e aparece aí nos mitos, vestido de saiote, o Héracles, aquele que não dominava as emoções, terrível, né? Aquele que matou a família, que era possuído pela violência, ele vai de saiotinho servindo a casa e arrumando e fazendo a limpeza e lavando a louça, ali liga. Então, é incrível, Héracles na corte de Ônfale. Ônfale quer dizer umbigo, quer dizer aquilo que é a origem, que é a vivência originária, lá vai ele como grande realização. Então mostra tudo isso que nós hoje fazemos, na psicanálise, essa vivência do inconsciente, das emoções, do umbigo, não é? Cada um volta sobre si mesmo, a reflexão, né? Que volta para dentro de si mesmo, para suas origens. Lá está Héracles servindo a Ônfale, o princípio feminino, não é? E o princípio da sensibilidade, o princípio do lar na decoração. Por que, então, na Universidade de Filosofia Acadêmica, tem, então, falar que a passagem do mito para a razão, como se fosse o mito não fosse racional? A academia teve uma tendência a priorizar o racional, né? O objetivo, aquilo que você mede, pesa, conta, faz uma estatística, você prova. Né? Por exemplo, a nossa ciência hoje é muito de fazer um experimento e replicar o experimento e ver se aquilo que deu resultado para mim vai dar para você e para você. Né? E quando nós falamos de mito e dos símbolos, a gente está falando do quê? Da vivência. Então, se eu falo de um casal, eu estou falando daquele casal e mesmo assim, como eu vivo aquele casal, ou como eu sinto, ou como eu vejo, e que o mesmo casal vai ser diferente para um e para outro. Então, essa multiplicidade de vivência, de experiência, de emoção que o mito oferece, acabou não sendo muito bem-vinda numa academia que prioriza a razão e não a emoção. Então, um dos nossos objetivos aqui é justamente mostrar que a gente pode e deve unir razão e emoção, senão a gente tem um ser humano fragmentado. Só uma resposta para provocar um pouquinho os filósofos, né? Eu vou dizer que Nietzsche, ao escrever O Despertar da Tragédia, sentindo essa problemática na Grécia, que houve o teatro e houve a filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles,
Nietzsche, então, disse: o teatro, Dionísios, é o esplendor da civilização grega. Apolo, a filosofia, é a decadência.